fones de ouvido para melhor experiência. Olá, tudo bem? Você gosta desse? Pincel no Mickey e uma palavra, rema. Para acalmar o teu coração, para te ajudar a lidar com o medo, com a dor. Eu quero hoje contar a história de uma mulher que mostrou uma atitude ousada e uma fé maravilhosa. Uma história digna de ser contada e uma fé digna de ser buscada. Eu quero te contar a história da Sunamita, que foi contada lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher rica, satisfeita, contente com a sua própria vida e que decidiu transbordar na vida do profeta Eliseu, porque reconheceu nele a presença de Deus. Antes de entregar para você essa palavra, eu tenho um recado e depois nós vamos orar. E o meu recado é que existe um grupo lá no Telegram onde todos os dias eu coloco um texto de reflexão que é uma devocional. E esse grupo até então ele era um benefício somente dos membros. Eu senti no meu coração de abrir esse grupo para você que é inscrito aqui do canal, que me acompanha e que tem interesse em participar dessas devocionais diárias. Para os membros, no lugar desse benefício que antes era exclusivo, agora nós vamos ter encontros mensais pelo Zoom ou pelo Meet ou talvez até aqui pelo YouTube. A gente vai combinar, onde a gente vai falar de questões emocionais, sentimentos, tudo isso à luz da palavra. Então, se você também tiver interesse, vem para o clube de membros e vem participar com a gente, vem contribuir com esse ministério, que é esse canal que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para levar a palavra através do ASMR. Estou muito feliz com o resultado que vem tendo, com o crescimento do canal. Tudo está no controle do Senhor, todas as coisas, tudo no tempo dele. Então, tá tudo certo, tá do jeito que ele quer. Amém? Deixa eu te falar. Curte esse vídeo, se você não curtiu ainda, né? Compartilhe com seus contatos, envia lá nos grupos de WhatsApp, chama todo mundo para vir assistir. Se você for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho para eu te avisar quando tiver vídeo novo, tá bom?
Fecha os teus olhos. Vamos orar. Para que o Senhor fale com a gente. Através dessa história, através dessa reflexão. Do texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você hoje. Pai querido, obrigada, Deus, por mais esse tempo onde a gente parou para te ouvir, Senhor. É um tempo agora em que nós abrimos o nosso coração, deixamos os nossos ouvidos sensíveis à tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco, fala com cada um que está aqui. Fala aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Estamos prontos, dispostos e sedentos pela tua direção, pela tua voz, pelo teu ensino. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui para você. E eu agora preciso de óculos para ler. Mas amém. Em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, conta a história da mulher sunamita. Eu vou ler algumas partes, porque eu pretendo mais te contar a história e trazer alguns pontos aqui pra gente refletir do que fazer a leitura. Hoje eu não quero fazer um vídeo de leitura. Então o que acontece? Aqui nesse capítulo, ele fala da mulher sunamita. Por que sunamita? Porque ela vivia numa cidade chamada Sunem. E essa mulher, ela se encontrou com Eliseu, o profeta, quando ele passava por essa cidade. E ela ofereceu pão a ele. Então todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele parava na casa dessa mulher para comer. Então, certo dia, ela falou para o seu marido, como está aqui no versículo 9, fala: vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então aqui eu já quero destacar o primeiro ponto, que foi o olhar daquela mulher para a vida de Eliseu. Ela enxergou, ela reconheceu a presença de Deus na vida de Eliseu. Quantas vezes a gente olha para as pessoas e a gente tira as nossas próprias conclusões. A gente acha que é uma coisa e a gente cria uma imagem daquela pessoa por aquilo que nós achamos ser. Como cristãos, nós precisamos ter o olhar de Deus sobre as pessoas. Talvez aquela pessoa que você tenha olhado e tenha achado que ela pode ser assim ou de outro jeito. Ou até também aquela pessoa que você olha e fala: esse aí não tem jeito. Será que esse é o olhar que Deus também tem em relação àquela pessoa? Precisamos buscar esse olhar. Amém? Continuando. Então, o que ela falou para o marido? Ela continua falando: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Ou seja, ela queria oferecer para Eliseu um lugar de descanso, um lugar de repouso. E é bem o significado da própria cidade. Ou seja, ela não queria oferecer somente um quarto ali qualquer. Ela estava querendo oferecer algo com excelência, algo bom, algo completo.
Então ela pensou na cama para que ele pudesse descansar. Ela pensou numa mesa com um candeeiro, uma cadeira, onde ele pudesse sentar, de repente para estudar, para escrever alguma carta, para fazer algum trabalho dele. Ela pensou num lugar que ele pudesse se sentir à vontade. Essa mulher teve um olhar e uma atitude com excelência. Que exemplo, né? Então, Eliseu reconheceu também a atitude daquela mulher, a dedicação dela, né, em relação a tudo que ela estava preparando para ele e oferecendo para ele. Então ele quis presenteá-la. E ele falou assim, olha, me fala o que você precisa, me fala se eu posso fazer alguma coisa por você. E aqui no versículo 13, ela respondeu para Eliseu dizendo, habito no meio do meu povo. Aqui ela mostrou que ela tinha um coração grato, um coração contente, um coração satisfeito, porque ela falou assim, em outras palavras, ela disse, eu tô bem aqui onde eu tô, tá tudo certo, eu não preciso de nada. Mas ainda assim Eliseu, ele queria agradar aquela mulher e retribuir todo aquele cuidado que ela estava tendo com ele. Então Eliseu falou para o seu servo, seu moço, que se chamava Geazi, e falou para ele, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela? Então Geazi falou para Eliseu, bom, ela não tem filho? Tipo, né, será que se você pedisse a Deus um filho para ela, pá, né? Ok, então Eliseu mandou chamar aquela mulher e falou para ela o seguinte, aqui no versículo 16, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando eu li essa fala dela, eu fiquei imaginando a esperança que ela, por muitas vezes, devia ter sentido no coração pelo desejo de ter um filho e não tinha tido até então. Sabe quando a gente busca por tanto tempo um milagre de Deus e parece que não vem? De repente chega o profeta e fala que aquilo vai acontecer, sem ela ao menos pedir. Então ela falou aquilo pro profeta, né? Não faz isso comigo não. Se você for mentir pra mim, não brinca comigo não. Fala sério. Em outras palavras, é claro. Mas aconteceu que aquela mulher, ela concebeu. Ela teve um filho. E a profecia do profeta Eliseu se cumpriu. E é aqui que nós vamos começar a aprofundar um pouco na história dessa mulher. Porque o que aconteceu aqui depois? Esse menino cresce um pouquinho. Ele sai com o pai dele ali para o trabalho, né? Só que esse menino começa a reclamar pro pai dele que a cabeça dele estava doendo. Então aquele menino é levado até a sua mãe, que o coloca ali no colo e fica ali observando e tentando resolver aquele problema. Qual mãe que não faz isso, né? Vem cá, vamos dar um remedinho. Vem cá, deve ser só um cansaço. E tenta ali, no primeiro momento, resolver do jeito dela. Porém, o que aconteceu? Aquele menino morreu no colo daquela mãe, da Sunamita. O mais interessante nessa parte é a reação dela. E é aqui que eu quero chegar, para que a gente pense junto. Eu
como mãe, eu fico me colocando no lugar dessa mulher. A calma que essa mulher teve. Às vezes eu vejo um comentário aqui no canal falando que paz que você transmite, que calma. Glória a Deus por isso. Mas eu não sou assim o tempo todo, não. Eu tenho meus momentos de estresse. Eu tenho meus momentos de ansiedade. Eu também luto contra a ansiedade. Mas o Senhor vem dando graça dia após dia. Basta cada dia seu próprio mal e nós vamos vencendo. Amém? Mas a calma que essa mulher teve. Uau! Ao invés dela sair gritando, eu já sairia gritando que nem uma louca, né? Ligando pra SAMU, querendo levar pro hospital. Não, ela pegou aquele menino no colo. Subiu até o quarto de Eliseu, colocou o menino deitado na cama de Eliseu. Falou pro marido dela que era para ele arrumar um servo para acompanhar ela até onde o profeta estava. Só que o profeta estava lá no Monte Carmelo. E o Monte Carmelo ficava numa altura de 500 e poucos metros de altitude. 525. Achei que onde que eu anotei. 525 metros de altitude. Era uma ladeira enorme. Imagina. E quando o moço de Eliseu viu aquela mulher chegando lá de longe, já foi logo ver o que poderia estar acontecendo. Então, quando eles se encontram, Eliseu e também o moço, aquela mulher, ela conta o que estava acontecendo para eles. E ela lembrou Eliseu: olha, eu não te pedi filho nenhum. E eu não te falei que não era para você me enganar. E o que me faz pensar nessa hora é que aquela mulher, ela trouxe a memória que ela já não tinha mais esperança. Mas a profecia do profeta se cumpriu e ela tomou aquilo como a realização de um sonho. Era dela. Não podia acontecer nada daquilo naquele momento, não era a hora. Ela tinha essa convicção no coração dela. E por causa dessa convicção é que ela não ficou paralisada. Ela se movimentou, ela agiu em direção à solução. Então ela foi lá na fonte, aquele que profetizou e cumpriu. Ela foi lá nele de novo. Falou: peraí, foi você que fez a profecia, foi através da tua boca que a profecia se cumpriu, então dá seu jeito. Tipo mãe mesmo assim, mãe onça, né? Resolve lá, ó, o menino morreu. E aí? E aí? Então Eliseu falou com o moço que era para ele ir na frente, pegar o bordão, leva, coloca sobre o menino. Mas aquela mulher falou: não. Ele pode até ir, mas quem deve ir é você. Eu não saio de perto de você enquanto você não for comigo. Então Eliseu falou: beleza, vamos lá então resolver essa treta aí. E foram. Para resumir, o desfecho da história foi que Eliseu chegou lá, orou com o menino, se colocou por cima, né, para que pudesse aquecer. E eu acredito que foi uma direção de Deus para ele, porque a gente lê no primeiro momento, parece tão esquisito, né? Por que ele teve que deitar por cima do menino? E ele fez isso 2 vezes. Mas na segunda vez, depois que ele fez, o menino tossiu 7 vezes e abriu os olhos, reviveu. E aí chamou a mãe olhou e agradeceu ao profeta, pegou o menino e vazou. Falou: vou embora daqui. Mas por quê? Um coração agradecido e um coração que sabia que aquele seria o final.
Mas convenhamos que ela deve ter respirado aliviada quando ela viu o menino vivo de novo, porque ela tinha visto ele morto. Então meu convite hoje para você, olhando para a vida dessa mulher, reaja diante dos seus medos, reaja diante das suas dores. Você não vai ficar paralisado, você não vai recuar, porque lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que o Senhor ele não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia. Vou ler certinho aqui para você o que diz. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É isso. Você precisa desenvolver a sua fé com ousadia. Como? Enfrentando os seus medos. Parte para cima. Aquele que venceu a morte é contigo. Ore, peça a Ele direção. Confesse que você está com medo, confessa que você está com raiva, confessa que está doendo. E fala para Ele o que eu faço. Espírito Santo, me ajuda. Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Amém? Era essa palavra que eu tinha para você hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, porque de fato, o Senhor não te fez um covarde. Ele não criou você para recuar, mas criou você para ser mais que vencedor. Então enfrente seus medos. Amém? Eu acredito em você. Vai lá. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem? Você gosta desse? Pincel no Mickey. E uma palavra. Rema. Para acalmar o teu coração. Para te ajudar a lidar com o medo, com a dor. Eu quero hoje contar a história de uma mulher que mostrou uma atitude ousada
e uma fé maravilhosa. Uma história digna de ser contada e uma fé digna de ser buscada. Eu quero te contar a história da Sunamita, que foi contada lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher rica, satisfeita, contente com a sua própria vida e que decidiu transbordar na vida do profeta Eliseu, porque reconheceu nele a presença de Deus. Antes de entregar para você essa palavra, eu tenho um recado e depois nós vamos orar. E o meu recado é que existe um grupo lá no Telegram onde todos os dias eu coloco um texto de reflexão que é uma devocional. E esse grupo até então ele era um benefício somente dos membros. Eu senti no meu coração de abrir esse grupo para você que é inscrito aqui do canal, que me acompanha e que tem interesse em participar dessas devocionais diárias. Para os membros, no lugar desse benefício que antes era exclusivo, agora nós vamos ter encontros mensais pelo Zoom ou pelo Meet, ou talvez até aqui pelo YouTube. A gente vai combinar, onde a gente vai falar de questões emocionais, sentimentos, tudo isso à luz da palavra. Então, se você também tiver interesse, vem para o clube de membros e vem participar com a gente, vem contribuir com esse ministério, que é esse canal que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para levar a palavra através do ASMR. Estou muito feliz com o resultado que vem tendo, com o crescimento do canal. Tudo está no controle do Senhor, todas as coisas, tudo no tempo dele. Então, tá tudo certo, tá do jeito que ele quer. Amém? Deixa eu te falar. Curte esse vídeo, se você não curtiu ainda, né? Compartilha com seus contatos, envia lá nos grupos de WhatsApp, chama todo mundo pra vir assistir. Se você for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho pra eu te avisar quando tiver vídeo novo, tá bom? Então fecha os teus olhos, vamos orar, para que o Senhor fale com a gente, através dessa história, através dessa reflexão, do texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você hoje. Pai querido, obrigada, Deus, por mais esse tempo onde a gente parou para te ouvir, Senhor. É um tempo agora em que nós abrimos o nosso coração, deixamos os nossos ouvidos sensíveis à tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco, fala com cada um que está aqui. Fala aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Estamos prontos, dispostos e sedentos pela tua direção, pela tua voz, pelo teu ensino. Fala conosco, Pai,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui para você. E eu agora preciso de óculos para ler. Mas amém. Em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, conta a história da mulher sunamita. Eu vou ler algumas partes, porque eu pretendo mais te contar a história e trazer alguns pontos aqui pra gente refletir do que fazer a leitura. Hoje eu não quero fazer um vídeo de leitura. Então o que acontece? Aqui nesse capítulo, ele fala da mulher sunamita. Por que sunamita? Porque ela vivia numa cidade chamada Sunem. E essa mulher, ela se encontrou com Eliseu, o profeta, quando ele passava por essa cidade. E ela ofereceu pão a ele. Então, todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele parava na casa dessa mulher para comer. Então, certo dia, ela falou para o seu marido, como está aqui no versículo 9. Fala, vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então aqui eu já quero destacar o primeiro ponto, que foi o olhar daquela mulher para a vida de Eliseu. Ela enxergou, ela reconheceu a presença de Deus na vida de Eliseu. Quantas vezes a gente olha para as pessoas e a gente tira as nossas próprias conclusões. A gente acha que é uma coisa e a gente cria uma imagem daquela pessoa por aquilo que nós achamos ser. Como cristãos, nós precisamos ter o olhar de Deus sobre as pessoas. Talvez aquela pessoa que você tenha olhado e tenha achado que ela pode ser assim ou de outro jeito. Ou até também aquela pessoa que você olha e fala, esse aí não tem jeito. Será que esse é o olhar que Deus também tem em relação àquela pessoa? Precisamos buscar esse olhar. Amém? Continuando. Então, o que ela falou para o marido? Ela continua falando. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Ou seja, ela queria oferecer para Eliseu um lugar de descanso, um lugar de repouso. E é bem o significado da própria cidade. Ou seja, ela não queria oferecer somente um quarto ali qualquer. Ela estava querendo oferecer algo com excelência, algo bom, algo completo. Então ela pensou na cama para que ele pudesse descansar. Ela pensou numa mesa com um candeeiro, uma cadeira, onde ele pudesse sentar, de repente para estudar, para escrever alguma carta, para fazer algum trabalho dele. Ela pensou num lugar que ele pudesse se sentir à vontade. Essa mulher teve um olhar e uma atitude com excelência. Que exemplo, né? Então, Eliseu reconheceu também a atitude daquela mulher, a dedicação dela, né, em relação a tudo que ela estava preparando para ele e oferecendo para ele. Então ele quis presenteá-la. E ele falou assim, olha, me fala o que você precisa, me fala se eu posso fazer alguma coisa por você. E aqui no versículo 13, ela respondeu para Eliseu dizendo, habito no meio
mostrou que ela tinha um coração grato, um coração contente, um coração satisfeito, porque ela falou assim, em outras palavras, ela disse: eu tô bem aqui onde eu tô, tá tudo certo, eu não preciso de nada. Mas ainda assim, Eliseu, ele queria agradar aquela mulher e retribuir todo aquele cuidado que ela estava tendo com ele. Então Eliseu falou para o seu servo, seu moço, que se chamava Geazi, e falou para ele: será que tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela? Então Geazi falou para Eliseu: bom, ela não tem filho? Tipo, né? Será que se você pedisse a Deus um filho para ela, pá, né? Ok. Então Eliseu mandou chamar aquela mulher e falou para ela o seguinte, aqui no versículo 16, disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando eu li essa fala dela, eu fiquei imaginando a esperança que ela por muitas vezes devia ter sentido no coração pelo desejo de ter um filho e não tinha tido até então. Sabe quando a gente busca por tanto tempo um milagre de Deus e parece que não vem? De repente chega o profeta e fala que aquilo vai acontecer, sem ela ao menos pedir. Então ela falou aquilo pro profeta, né? Não faz isso comigo não. Se você for mentir pra mim, não brinca comigo não. Fala sério. Em outras palavras, é claro. Mas aconteceu que aquela mulher, ela concebeu. Ela teve um filho. E a profecia do profeta Eliseu se cumpriu. E é aqui que nós vamos começar a aprofundar um pouco na história dessa mulher. Porque o que aconteceu aqui depois? Esse menino cresce um pouquinho. Ele sai com o pai dele ali para o trabalho, né? Só que esse menino começa a reclamar pro pai dele que a cabeça dele estava doendo. Então aquele menino é levado até a sua mãe, que o coloca ali no colo e fica ali observando e tentando resolver aquele problema. Qual mãe que não faz isso, né? Vem cá, vamos dar um remedinho. Vem cá, deve ser só um cansaço. E tenta ali, no primeiro momento, resolver do jeito dela. Porém, o que aconteceu? Aquele menino morreu no colo daquela mãe, da Sunamita. O mais interessante nessa parte é a reação dela. E é aqui que eu quero chegar, para que a gente pense junto. Eu, como mãe, eu fico me colocando no lugar dessa mulher. A calma que essa mulher teve. Às vezes eu vejo um comentário aqui no canal falando que paz que você transmite, que calma. Glória a Deus por isso. Mas eu não sou assim o tempo todo, não. Eu tenho meus momentos de estresse. Eu tenho meus momentos de ansiedade. Eu também luto contra a ansiedade. Mas o Senhor vem dando graça dia após dia. Basta cada dia seu próprio mal e nós vamos vencendo. Amém? Mas a calma que essa mulher teve. Uau! Ao invés dela sair gritando, eu já sairia gritando que nem uma louca, né? Ligando pra SAMU, querendo levar pro hospital. Não, ela pegou aquele menino no colo. Subiu até o quarto de Eliseu, colocou o menino deitado na cama de Eliseu.
falou pro marido dela que era para ele arrumar um servo para acompanhar ela até onde o profeta estava. Só que o profeta estava lá no Monte Carmelo. E o Monte Carmelo ficava numa altura de 500 e poucos metros de altitude. 525. Achei que onde que eu anotei. 525 metros de altitude. Era uma ladeira enorme. Imagina. E quando o moço de Eliseu viu aquela mulher chegando lá de longe, já foi logo ver o que poderia estar acontecendo. Então, quando eles se encontram, Eliseu e também o moço, aquela mulher, ela conta o que estava acontecendo para eles. E ela lembrou Eliseu: olha, eu não te pedi filho nenhum. E eu não te falei que não era para você me enganar. E o que me faz pensar nessa hora é que aquela mulher, ela trouxe a memória que ela já não tinha mais esperança. Mas a profecia do profeta se cumpriu e ela tomou aquilo como a realização de um sonho. Era dela. Não podia acontecer nada daquilo naquele momento, não era a hora. Ela tinha essa convicção no coração dela. E por causa dessa convicção é que ela não ficou paralisada. Ela se movimentou, ela agiu em direção à solução. Então ela foi lá na fonte, aquele que profetizou e cumpriu. Ela foi lá nele de novo. Falou: peraí, foi você que fez a profecia, foi através da tua boca que a profecia se cumpriu, então dá seu jeito. Tipo mãe mesmo assim, mãe onça, né? Resolve lá, ó, o menino morreu. E aí? E aí? Então Eliseu falou com o moço que era para ele ir na frente, pegar o bordão, leva, coloca sobre o menino. Mas aquela mulher falou: não, 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 não. Ele pode até ir, mas quem deve ir é você. Eu não saio de perto de você enquanto você não for comigo. Então Eliseu falou: beleza, vamos lá então resolver essa treta aí. E foram. Para resumir, o desfecho da história foi que Eliseu chegou lá, orou com o menino, se colocou por cima, né, para que pudesse aquecer. E eu acredito que foi uma direção de Deus para ele, porque a gente lê no primeiro momento, parece tão esquisito, né? Por que ele teve que deitar por cima do menino? E ele fez isso 2 vezes. Mas na segunda vez, depois que ele fez, o menino tossiu 7 vezes e abriu os olhos. Reviveu. E aí chamou a mãe olhou e agradeceu ao profeta, pegou o menino e ó, vazou. Falou: vou embora daqui. Mas por quê? Um coração agradecido e um coração que sabia que aquele seria o final. Mas convenhamos que ela deve ter respirado aliviada quando ela viu o menino vivo de novo, porque ela tinha visto ele morto. Então meu convite hoje para você, olhando para a vida dessa mulher, reaja diante dos seus medos, reaja diante das suas dores. Você não vai ficar paralisado, você não vai recuar, porque lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que o Senhor ele não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia. Vou ler certinho aqui para você o que diz. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É isso. Você precisa desenvolver a sua fé com ousadia.
Como? Enfrentando os seus medos. Parte para cima. Aquele que venceu a morte é contigo. Ore, peça a Ele direção. Confesse que você está com medo, confessa que você está com raiva, confessa que está doendo. E fala para Ele o que eu faço. Espírito Santo, me ajuda. E Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Amém? Era essa palavra que eu tinha para você hoje. E eu espero que tenha feito sentido para você. Porque de fato, o Senhor não te fez um covarde. Ele não criou você para recuar, mas criou você para ser mais que vencedor. Então enfrente seus medos. Amém? Eu acredito em você.